Então, muito boa noite a todos novamente. Nossa ideia é partir de uma objetividade que é calcada na bibliografia de recomendação. Tá bom, pessoal? Tanto o livro do Gilberto Cotrim como o livro do Freitas Neto. E a gente está se baseando ainda, logicamente, no nosso programa do ano anterior, porque a gente ainda não tem o programa atualizado para 2023. Mas a gente tem uma certa segurança de poder dizer que, salvo melhor juízo, né, salvo algo de muito extraordinário, não deve haver alteração. O que a gente tem visto a nível de alteração nos últimos anos é efetivamente no nível de complexidade. A gente fala uma certa maldadezinha na questão, né? Tanto naquilo que ele está querendo que você diga, como na distinção que ele quer que você faça das opções. Bom, pessoal, a gente começa o nosso programa já numa parte um pouco mais avançada, a gente, né, pega ainda a colônia, mas a gente pega a transição da colônia para o império. A transição daquele Brasil fazenda, extrativista, aquele Brasil que funcionou muito bem durante um tempo para Portugal como uma fonte de recursos. Isso não era exclusividade de Portugal, era exclusividade de quem tinha condições políticas e materiais e financeiras de praticar esse tipo de mecanismo que era o colonialismo. Foi algo que funcionou aí no século XVI, século XVII, século XVIII, e até mais tardiamente, século XIX e até século XX. Algumas nações aí. Lógico que a forma como esse colonialismo funcionou, ele variou muito, principalmente de quem estava praticando esse colonialismo. Então, tem muito a ver a gente observar a origem de Portugal, a gente observar a presença, o catolicismo muito fervoroso na origem de Portugal, entre a criação de Portugal, como a gente passa a conhecer, né? Aquela identificação de nação portuguesa, e o descobrimento do Brasil, não se passa muito tempo, não. Em termos de história, se passa muito pouco tempo. Então, é óbvio que essa colônia ela vai carregar muita coisa, né? Muitas características que estão associadas à forma como esse lugar, como essa nação, lógico que essa ideia de nação é um pouco mais tardia, mas a forma como essa sociedade portuguesa vai se enxergar e vai enxergar a forma dela se desenvolver. E o Brasil vai ter um papel fundamental nisso. Então, ademais aquela coisa lá de intencionalidade ou não, de ter sido descoberto e tal, a gente pula um pouco essa parte e a gente começa aí nesse tópico aí que ele chama de caminhos até a independência do Brasil, né? Que é o programa, aí ele é bem coincidente com os capítulos do livro do Freitas Neto, que é um dos livros da bibliografia, e no caso aqui é o capítulo 24. Né? Então, são os caminhos até a independência. A gente vai entender aqui que não tem uma razão, é uma série de fatores que começam a acontecer. Esse Brasil é descoberto em 1500. Para 1822, que é a independência, são 322 anos. É um tempo suficiente para se consolidar algumas práticas, para esse povo que começa a vir para cá, para a colônia. No início, no início, atravessar o Oceano Atlântico é muito mais difícil que viajar para a Lua, vir para cá é pegar doença, é ser comido pelos índios. Só que isso vai
Isso vai mudando, pessoal, tá? A tecnologia da navegação vai mudando, o comércio vai mudando, né? A atividade econômica vai mudando. Então, assim, não tem... Essa palavra economia, atividade econômica, não tem como a gente fugir dela, não, tá? Hoje a gente vai ver que para o nosso entendimento de como a gente chega nessa independência, a gente tem que observar mesmo, prioritariamente, o aspecto econômico. Ou seja, chega um determinado momento que quem tem o poder, quem movimenta a grana, tá? Começa a ter voz ativa, começa a ter participação política. O que é a política? É a influência na tomada de decisões. Isso vai fazer com que transformações aconteçam, inclusive transformações que há pouco tempo atrás vão parecer bizarras para a gente. Hoje parece... se a gente volta 30 anos atrás, antes de Dom João chegar no Brasil, vai parecer bizarro imaginar que fatores geopolíticos, né, que a questão de Napoleão na Europa, iria ser suficiente para desencadear um processo em que Portugal passasse a ser administrado a partir da colônia. E vai chegar um momento que os portugueses falam, pô, o Napoleão foi derrotado. E aí, Dom João, você não vai voltar para cá, não? Você é brasileiro ou você é português? Então, assim, e o aspecto econômico vai ser o pano de fundo por sobre essa série de acontecimentos, de fatores que vão fazer com que a gente chegue à independência. Esse é o grande objetivo da nossa sessão de hoje, tá? A gente vê o que desemboca na independência, como que a gente chega na independência. E a gente vai calcando esse mecanismo, como as coisas aconteceram, e decorando ele, do verbo decorar, de uma forma artística, a gente vai pendurando, vou usar um termo melhor, a gente vai pendurando nesse tapete, né, datas, nomes, aspectos que vão ser importantes aí para a gente fechar um entendimento, que vão ser importantes ser destacados para que vocês possam, depois, assistindo essa aula, dando uma olhada no nosso PowerPoint, e depois, né, naquele rito final ali, a gente apontando ali o core, apontando ali o que é mais importante, vocês tenham condições de construir algo sólido na memória de vocês, no entendimento de vocês, de como o processo se deu. E aí, para você ser surpreendido ou enganado numa questão, fica mais difícil, tá? Então, pessoal, não tem outro caminho, tá? Não tem outro caminho. A gente aqui não tem como dizer, não, beleza, vocês querem aprender a história do Brasil? Então, pô, vou passar aqui uns 7, 8 livros para vocês leiam bastante. A gente não tem como fazer isso. Então, o que a gente propõe para vocês aqui é uma sistemática baseada numa exposição, num certo falatório da minha parte, porque eu preciso expor para vocês esse mecanismo. É óbvio que dentro desse falatório é até interessante que algum de vocês levante alguma dúvida ou tenha alguma... Né? O que pode acontecer é que, às vezes, a gente não pode sair muito de um certo roteiro que a gente monta, porque a gente tem aí a nossa limitação no nosso tempo de aula. Mas o nosso curso, como vocês sabem, vocês têm meu WhatsApp, caminho livre. Eu gosto disso, eu gosto de história, eu gosto de falar disso. Então, para mim, o cara me mandar uma mensagem meia-noite, 1h da manhã, e eu olhar no outro dia e, pô, beleza, vamos lá, ó, isso aqui não a gente tem referência aqui, não tem, e tal, beleza, entendeu? Não? Tá, então, beleza, vamos lá, vamos tentar te falar de uma outra forma. Para mim é um prazer, tá bom? Essa é a ideia do curso, é a ideia do Coronel Romeu, é a ideia da Simone, é a ideia dos outros professores, é a nossa ideia, tá? A gente tem uma atividade totalmente não, mas eminentemente voluntariosa
de poder estar aqui contribuindo, porque é um sucesso coletivo, um sucesso compartilhado, em poder estar fazendo aí vocês superarem esse obstáculo saudável, vamos dizer assim, para que a gente possa sofrer menos, né? Esse obstáculo saudável que nos foi imposto aí, que é o CHQAO. Bom, então vamos lá, eu vou começar aqui compartilhando a nossa tela, e aí eu só vou pedir para vocês me dizerem se realmente está aparecendo aí, porque eu não sei se é meu computador ou se eu tenho alguma deficiência cognitiva mesmo, que já vai fazer 1 ano que eu tento compartilhar a tela e não raro algum de vocês fala, ó, tá aparecendo outra coisa aí. Vocês estão vendo aí, né? Jornada de Estudo, CHQAO, Disciplina História do Brasil, professor Marco Antônio? Top? Maravilha. Bom, então, como eu falei, pessoal, a gente fala aí de um processo. Esse processo ele é mais incisivo, mais efetivo a partir de 1808. Tá? 1808 marca o quê? Marca a chegada da família real portuguesa no Rio de Janeiro. A gente vai falar por quê, brevemente, você já tem uma ideia, mas a gente vai bater aqui por que isso aconteceu, né? O que motivou isso daí, enfim, transformações que acabam sendo administrativamente, economicamente obrigatórias quando essa transmigração ocorre, né, como a abertura dos portos, lógico, o estabelecimento de alguns tratados, isso vai ter um impacto total na economia. Depois, é óbvio que para uma área tão grande, para uma colônia tão grande, tão imensa como é o Brasil, nós vamos ter diferenças regionais de interesses e lógico, já grupos estabelecidos aqui que vão competir por esses interesses, e isso já faz com que a gente tenha um processo revolucionário interessante, importante, que é a Revolução Pernambucana. E depois, quando aquela crise mais importante, que foi aquele furacão que varreu, que foi Napoleão, quando esse furacão passa, é óbvio que a tendência da Europa vai ser tentar uma volta à calma, uma volta à situação anterior, só que é muito difícil, pessoal, voltar. Imaginar a Europa antes da Segunda Guerra Mundial e a Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Não teria como a Europa de 46, 47 ser parecida com a Europa de 38. Não tem. O mesmo vale da Primeira Guerra e outros processos históricos, tá? A história, muitas vezes, ela é cíclica em alguns processos, ou seja, algumas coisas parecem que acontecem de novo, tá? Mas ela segue um rumo, de certa forma, linear. Positivo? Então, vamos lá. Esse contexto, pessoal, é para a gente poder entender, basicamente, o que é o Brasil nesse momento, tá? Nesse momento aí, antes da família real ter que vir para o Brasil, nesse século XVII, perdão, nesse século XVIII, o que é o Brasil nesse contexto, tá? Esse mapinha aqui, ele é bem simples, bem bobinho, mas ele nos dá uma noção, mais uma noção geométrica, né? Mas o enfoque aqui é mesmo na questão da proporcionalidade. A gente tem uma ideia aqui do tamanho de Portugal em si, aí a gente vê o tamanho do Brasil, é óbvio que o Brasil não tinha essa configuração territorial exatamente como está aqui, mas a ideia aqui é ilustrar o tamanho da colônia. As outras colônias que estão estabelecidas já por Portugal, então, dentro daquela aventura de Portugal, né? Vamos lembrar lá de Vasco da Gama, né? Daquela aventura de Portugal de contornar a África, uma vez que a situação no meio aqui da Europa está complicada, tem a questão dos muçulmanos, a questão
Pessoal, é uma questão que desestabiliza essa meiuca aqui, ainda hoje, e é uma questão que desestabilizou extremamente o mundo como a gente conhece nessa época. Então, esse empreendimento de Portugal de contornar o território africano em busca de uma rota mais direta com o que a gente chama de Índias, né? Que eram aqueles principados de onde hoje a gente tem o Estado indiano, né? E a própria China. Então, a gente vê que Portugal tinha já estabelecido possessões coloniais, já tinha essas possessões coloniais estabelecidas, mas, pô, não precisa fazer um esforço muito grande para a gente ver aqui o tamanho do Brasil. Tá? Então, apesar desse Brasil ser nativo de início, de Portugal, né, como se diz, ficar por muito tempo arranhando o litoral do Brasil, lá, quer seja com o pau-brasil, quer seja na troca com aquelas populações indígenas que se estabelecem inicialmente, esse processo de interiorização ele vai acontecer e esse processo de interiorização vai trazendo cada vez mais gente para o Brasil e vai trazendo cada vez mais transformações. Essas pessoas que vêm para o Brasil, não, o cara é só ver, o cara lá no Brasil eu só ganho dinheiro, eu moro em Portugal, mas eu vou lá para o Brasil só para recolher o dinheiro. Não, tá? Não vai funcionar assim. Essas pessoas que inicialmente vão começar a ganhar dinheiro, e a coroa precisa disso, precisa povoar, precisa que essa colônia se desenvolva, essas pessoas vão começar a fincar raiz aqui, e essas raízes vão ser raízes de civilização, com corrupção, com gente ganhando dinheiro, com gente se aproveitando, com encadeamento de atividades comerciais. Isso tudo vai fazendo com que essa sociedade, e é importante vocês entenderem isso já inicialmente, essa primeira palavra aí, ela vá se tornando complexa. Tá? Essa sociedade colonial ela vai se tornando complexa. Nesse momento que a gente começa aqui o nosso estudo de história do Brasil, o Brasil já representa mais de 60% de todo o comércio colonial português. Isso é muita coisa, pessoal. É muita coisa. É mais do que a metade. Então, o fluxo de navios, é claro que as pessoas que têm jeito para o comércio, que têm boas relações com a família real, essas pessoas elas vão começar a ver o Brasil como algo interessante. E você começa a ter aqui o estabelecimento de famílias poderosas, de pessoas que têm influência, inclusive, nas decisões políticas que são tomadas lá em Portugal, na coroa. Então, não é só Zé Mané que vai ter. Não é só bandido e fugitivo. Tá, isso aí funcionou num primeiro momento. Tá? Não é mais isso que está acontecendo aqui. Tá bom? Então, essa palavra complexidade é uma palavra importante. Então, a gente vê aqui, ó, a gente faz aqui uma leitura, não é para a gente ficar lendo, né, o nosso PowerPoint, mas a gente faz para a gente poder ir estruturando aqui o nosso pensamento. Então, ó, vocês veem, crescimento e diversificação das atividades econômicas vão dando complexidade a essa sociedade colonial brasileira. E, por sua vez, ela vai crescendo em importância política e cultural. É o que dá grana, pessoal. É assim como é hoje. Tá? Você tem várias lojinhas lá. Qual vai ser a mais importante das suas lojinhas? Aqui está com o melhor faturamento. Você vai colocar o melhor gerente lá, você vai colocar os melhores empregados lá, você vai dar prioridade a fazer uma reforma lá. E aqui é a mesma coisa, de uma forma análoga. Tá? Vai haver, óbvio, essa variedade étnica. Essa variedade étnica, pessoal, ela não é uma exclusividade do Brasil. Tá? Essa questão que a gente tem, que a escravidão é uma questão exclusiva de Portugal. Não. Tá? Existe uma série de práticas que são feitas por Portugal, que são colocadas em prática por Portugal, quando Portugal começa a operar essa colônia do Brasil,
que são práticas de costume, de praxe, era o que se tinha na época, entende? Então, essa opção pelo trabalho escravo, essa utilização do africano, essa utilização do africano, ela parte de um princípio mercadológico. Você tem oferta farta de escravos africanos na costa africana. Então, você encosta o navio lá, traz escravos para trabalhar aqui no Brasil. Mas essa sociedade não é católica, não é conservadora? Sim, pessoal. Mas, mesmo assim, é uma prática que é admitida, inclusive, pela própria igreja naquele momento. Tá? Então, essa variedade étnica, ela é resultado da forma como essa colônia vai ser operada. Você tem o europeu aqui, você tem o nativo, que é o indígena, que é aquele que, teoricamente, né, saiu da África há milhares de anos atrás, passou pelo Estreito de Bering, povoou o continente americano do norte para o sul. E você tem o africano, que desembarca aqui a partir do momento que ele começa a ser uma opção econômica de forma de trabalho. O processo de emancipação, quer dizer, o que vai desembocar na independência efetiva do Brasil, ele vai dessa complexidade, e complexidade vai gerando o quê? Conflito, tensão. Essas pessoas que eu falei para vocês, que começam a vir para cá, que começam a estabelecer grandes negócios, a botar bastante dinheiro aqui, essas pessoas começam a enxergar de uma outra forma. O cara que está ganhando dinheiro aqui na colônia, ele não interessa se é colônia, se é metrópole, ele quer continuar ganhando o dinheiro dele, certo? Não vai interessar muito se o escravo está sofrendo ou não está. Tudo bem, é óbvio que sempre vai ter uma questão ética, moral, que vai conduzir, né, a atitude, a forma dele administrar o negócio dele. Mas o mais importante é estar dando certo, pessoal. Está rendendo, certo? Então, esses grandes proprietários, e também, a partir do momento que algumas cidades necessariamente começam a se desenvolver, de uma forma involuntária, natural, você vai começar a ter essas cidades crescendo, que as pessoas procriam, né? A população tem uma tendência a aumentar, não como hoje, é óbvio, porque era uma grande aventura ainda naquela época sobreviver, né? Sobreviver à febre, sobreviver aos primeiros anos sobreviver a uma gestação, era óbvio, era muito mais difícil. Mas, mesmo assim, a população vai crescendo, e até mesmo essas pessoas livres, que vão rondar, que vão gravitar, ou que vão viver dentro dessas cidades, essas pessoas também não é zumbi, pessoal, não é Walking Dead. Essas pessoas também vão ter aspirações, vão saber o que acontece nos Estados Unidos, que se tornam independentes, claro que com um delay muito grande, mas vão saber. Né? Então, não vamos esquecer que a gente está falando aí, já tem praticamente 300 anos que já existe jornal, já existe livro impresso, tá? Isso, o que acontece com Gutenberg na Europa do século XVI. E também, pessoal, índios e negros em busca de liberdade, igualdade e crescimento. Tá? Quando a gente vai ter aí, por exemplo, a história de vários negros aí que se tornaram grandes proprietários de escravos. E não cabe aqui a gente julgar se era certo ou se era errado. Não, o cara estava fazendo o dele. Né? Era como funcionava o jogo na época. Tá bom? E esses fatores eles fazem com que as transformações na administração portuguesa, e aí entra uma figura importante. O livro aqui ele coloca 2 fatores fundamentais para a gente poder entender esse processo de emancipação. A transformação no jeito de administrar, que começa como uma iniciativa do próprio Estado português, da própria colônia, e aí a gente tem a figura do Marquês do Pombal nesse processo,
E, obviamente, de um outro lado, tá? Essa questão inusitada que vai ser resultado do furacão Napoleão, que vai varrer a Europa e que vai fazer com que a coroa portuguesa resolva, não foi nada assim de última hora. Era uma opção que já existia, já era pensada, mas que se resolva efetivamente a se transmigrar para o Brasil, certo? Esses dois fatores são os fatores apontados como fatores importantes no processo de emancipação. Eu acho interessante vocês darem um destaque para essas duas figuras aí, tá? Pombal, a administração pombalina e a transmigração da coroa a partir de 1808. Eles vão ser colunas mestras nesse processo de facilitação, de desemboque, né, nessa independência dessa colônia, que não vai resolver de imediato praticamente nenhum dos grandes problemas. Alguns não foram resolvidos até hoje, mas que vão virar uma chave, né, pessoal? Vão virar uma chave da forma como o lugar aqui vai se entender, vai olhar para si mesmo, vai tentar se identificar e coisa parecida. Belezinha? Tranquilo? Show de bola? Estão acompanhando? Tá de boa? Tá de boa, galera? Então tá bom. Qualquer coisa, grita suspender fogo, tá? Viu algum ato atentatório aí, grita suspender fogo que a gente... Vamos lá. O Pombal, pessoal, o que está acontecendo na Europa nesse momento? A Europa, nesse momento, ela está meio que passando por uma série de transformações, que são essas transformações que vão povoar a sociedade desde que o homem saiu das cavernas, que é se entender e entender qual é a melhor forma de viver. Qual a melhor forma de viver? Qual é a melhor forma de você estruturar a sua vida? E a gente vê lá na escola da tia Teteia, né, que o comércio é uma atividade que vai mudar muito. Óbvio que a atividade assim que vai virar a chave de uma forma muito radical é a agricultura, que é o momento em que o homem pensa assim, pô, ao invés de eu ficar caçando, se eu jogar essas sementes aqui, eu consigo plantar alguma, é mais fácil do que caçar, pô. Esse negócio de caçar aí, vira e mexe, eu perco um braço, perco uma perna, ou eu viro caça. A agricultura, ela é efetivamente algo que vai mudar radicalmente o homem no planeta Terra. Daí você tem o estabelecimento de grandes impérios e tal. Agora, o comércio, como mais ou menos como a gente entende ele até hoje, ele também vai ser uma baita de uma virada de chave. E essa Europa, desse momento que a gente está vendo aqui agora, é uma Europa que está tentando entender como que funciona poder, tá? E poder, pessoal, é uma coisa que a gente tem nas nossas relações. A sua relação com sua esposa é uma relação de poder, a sua relação com Deus é uma relação de poder, a sua relação com seus filhos é uma relação de poder. Todas as relações sociológicas, elas são relações de poder. Então, a Europa, nesse momento, está tentando entender como que o poder, como que um rei deve se comportar perante a sociedade fazendo comércio, certo? Porque, não tem outro jeito de conseguir riqueza, de conseguir crescimento, de alimentar todo mundo, de manter essa coisa, esse jeito de governar, que ainda é um pouco recente, que também a Europa está, os pensadores, os monarcas, estão tentando entender que é o tal do Estado, né? Que a gente fala muito mal dele,
alguns não vivem sem ele. Foi algo que a gente se deparou de forma muito na pandemia, né? Alguém tem que assumir aí. O que a gente vai fazer agora com esse vírus? Ah, não, é o governo, né? Aquele ente etéreo. Ah, o governo tem que fazer alguma coisa. Não, tem que comprar vacina, tem. Então, essa questão, né? A segurança está ruim, o governo, o Estado. Então, o Pombal, ele é um déspota esclarecido. O que é um déspota esclarecido? Aquela coisa do rei, do bobo da corte, lá do desenho do Pica-Pau, que o bobo da corte tenta agradar o rei, e aí o rei fala para cortar a cabeça dele, tal. E não vem não dizer que vocês não conhecem o desenho do Pica-Pau aí, não tem ninguém novinho aí não, tá? Então vocês conhecem sim. Esse modelo de rei, pessoal, esse modelo absoluto, ele já está contestado, tá? O iluminismo, pessoal, lá atrás, Jesus Cristo, a própria formação da Igreja Católica, esse modelo absolutista, ele já está contestado, ele não tem mais como convencer muito, ah, não, eu sou o representante de Deus na Terra, ok, mas mostra aí como é que é isso daí. Como é que é isso daí para a gente? E eu estou falando só do súdito pobretão, o que cuida de cavalo, mas estou falando da própria nobreza. Todo mundo vira os olhos para a realeza e quer, tá, você é o rei, bacana. Funciona, funciona. É bacana a realeza. Mas o que você oferece para a gente? É algo que, por exemplo, hoje, a gente vê uma certa estabilidade com relação à Inglaterra. A Inglaterra ela chegou num nível em que a sua sociedade, a duras penas, depois de processos de séculos, conseguiu ter uma certa harmonia. Então, a gente vê lá a rainha, o rei, a gente vê o parlamento. Existe uma certa harmonia, um certo entendimento de que ainda é interessante ter isso aqui, ó, uma representatividade simbólica muito expressiva na vida da sociedade, mas também um funcionamento democrático aí com o parlamento. Então, o Pombal ele é um déspota esclarecido. O que é o déspota esclarecido? É aquele absolutista 2.0, absolutista moderninho. É aquele que acredita que o rei ele pode exercer um absolutismo, mas ele não pode ser monolítico e engessado, principalmente com relação à questão comercial. Então, ele tem que ser um incentivador do comércio. Ele tem que olhar para o seu súdito de uma forma diferente. Digamos, tem que haver uma certa parceria entre a realeza e o restante, entre a nobreza e até mesmo entre as classes menos privilegiadas. Então, o Pombal é alguém que acredita nisso. E ele começa a sua administração, ele é um ministro do rei Dom José. Só que o Dom José é aquele tipo de rei que, pô, se eu tiver um ministro cuidando de boa parte da minha função de governar, se eu tiver um ministro que possa governar por mim, joia, ele que o faça. E o Dom José vai deixar. E o Pombal, como é um cara de personalidade e que tem uma ideia ideológica, ele tem uma ideia de como que ele vai pegar esse Portugal e dar uma ajeitada nesse Portugal, e Portugal vai ser muito diferente depois de Pombal. É tipo um Brasil assim depois de Getúlio. Que pode dizer o que for de Getúlio, ditador, sanguinário, tal. Daí é uma questão, né? E a gente vai falar de Getúlio. Mas, pô, o Brasil antes de Getúlio é um, depois de Getúlio é outro. Portugal antes de Pombal é um, Portugal depois de Pombal é outro. Então, ele começa afastando os jesuítas, né? Fazendo uma reforma no sistema educacional. Não. Espera aí, a igreja não vai ter essa proeminência na formação
intelectual e cultural. Essas transformações são em Portugal, tá? Ele faz transformações capitais em Portugal, e aí a gente entende como o Brasil é importante nesse contexto, porque essas transformações importantes e capitais que ele vai fazer em Portugal vão só que não refletir muito na colônia do Brasil, vão ser inclusive fatores que vão levar, como a gente viu na transparência, aí, ó, no tempo das cavernas, como a gente viu no slide anterior, vão levar ao processo de emancipação do Brasil. Ele vai ganhar muito prestígio, pessoal, e todo político ganha muito prestígio quando atravessa um momento muito capital. Foi um baita de um terremoto em 1755, que matou muita gente, destruiu quase metade da cidade de Lisboa. E a forma como Pombal teve de conduzir, de aparecer na foto, é óbvio, tornou ele proeminente. Ele se tornou o cara da reconstrução. E ele vai assumir mesmo essa reconstrução do Estado português. Do Estado português como um todo. A construção física, no caso de Lisboa, né? E a construção administrativa, e por que não ideológica e política do Estado português. Tá bom? E ele é um cara que ele vai ter muito essa ideia de ampliar o Estado, ampliar a máquina estatal. Então, ele vai querer implementar esse mercantilismo usando Estado. Pessoal, é a mesma não, mas vamos dizer, é bem parecida com a questão que a gente tem até hoje. Qual que é a questão que a gente tem, por exemplo, quando tem eleição? Mais Estado ou menos Estado? Mais regulação ou menos regulação? É exatamente isso que está em jogo nesse momento. E o Pombal ele vai querer o quê? Regular, colocar mais Estado. Ele vai entender que, dessa forma, ele vai conseguir organizar melhor a captação de recursos para a coroa. Então, ele vai fortalecer o grande comércio de Portugal, ele vai ter aí uma pegada meio, vamos dizer, nacionalista, não é uma palavra muito adequada, porque essa é uma palavra que vai ser mais adequada já a partir do século XIX, mas vamos usar. Ele vai ter mais essa vibe nacionalista, ou seja, de português, para fortalecer o português, tá? E ele precisa combater uma coisa que está, vou usar essa palavra que eu tenho usado muito, bizarramente grande, que é o contrabando. Pessoal, tenta imaginar o que não tinha de contrabando. Olha o tamanho desse litoral do Brasil. Olha o tamanho do litoral do Brasil. Hoje a gente pensa em termos de tráfico de droga, né? A gente fala assim, quem viaja pelas fronteiras, aí a gente que serve aí na fronteira, a gente fala, nossa, essa fronteira brasileira, imagina o que não passa de caminhão com cocaína, né? A gente raciocina assim, né? Aí vamos fazer uma analogia com o contrabando. Imagina esse litoral brasileiro extremamente grande, um dos maiores do mundo até hoje. Imagina o que não rolava de contrabando, de gente que vinha para cá, pegava o que queria, vendia no preço que queria, gente que vinha vender aqui, gente que vinha extrair daqui. Ou seja, um samba do crioulo doido. E, em se tratando de você querer melhorar a captação de recursos da colônia, é óbvio que o grande alvo de Pombal, isso é importante para vocês, é também combater o contrabando. Tá bom? Então, no Brasil, ele vai dar essa roupagem. Não, vamos organizar isso aqui. E ele visualiza essa criação das companhias de comércio, uma forma de burocratizar e de melhorar essa captação de recursos. Então, ele cria as companhias de comércio do Grão-Pará, Maranhão e de Pernambuco, Paraíba. Certo? Pegando aquela parte norte do Brasil, que é uma parte que está mais próxima da Europa, em que o comércio é facilitado, tá bom?
Isso vai dar, nesse momento, é importante para vocês isso também, uma diferença entre a forma como que Portugal está gerindo essa colônia na parte norte e a forma como ele está gerindo na parte sul. Desde esse momento, a gente já vai ter essa dicotomia, Salvador, Rio de Janeiro. Essa dicotomia vai ser fundamental para a gente entender até hoje por que a gente tem um norte e nordeste meio que apartado do que a gente entende como Brasil hoje, e a gente tem hoje Paraná, interior de São Paulo, né? Sul de Minas. Uai, a gente viaja pelo Paraná, por Santa Catarina, pelo interior de São Paulo, pelo sul de Minas. Tá, beleza, tu fez uma viagem. Agora vai viajar pelo interior do Ceará, interior da Bahia, Rondônia, Roraima. Fala, oxi, estou no outro planeta, não é verdade? Essa dicotomia, pessoal, ela começa aqui. Ela começa exatamente nessa diferenciação entre o modo de se gerir a colônia Nordeste, Norte e Nordeste, e o modo de se gerir a colônia aqui, ó, Centro-Sul. E aí é fundamental a gente entender esse Rio de Janeiro. Tá? O foco dele foi realmente essa questão aí, da regulamentação e combater o contrabando. Essas companhias de comércio, elas, óbvio, elas vão ser monopolistas, elas são direcionadas ao comércio com a coroa. Claro que a partir do momento que você dá nome aos bois e restringe esse comércio, você vai ter uma expansão de lucro muito grande. E o que vai acontecer com o pequeno e médio comerciante? Aquele que fazia o comérciozinho formiguinha dele aqui, ele vai começar a perder. Né? E tanto de Portugal como no Brasil, quando as pessoas que têm dinheiro começam a ver essa expansão de lucros por parte dessas companhias crescer, elas vão ganhar o quê? Investimento. Já nas capitanias do Sul, olha a diferença aí, Norte e Sul. O que vai acontecer? Você não vai ter a presença dessas companhias de comércio, mas você vai ter os próprios agentes da administração, os próprios vice-reis, as próprias pessoas que participam da administração de Rio, de Minas, de São Paulo, se vinculando diretamente a esse comércio. Isso também vai dar uma característica diferente na forma como essa região vai se desenvolver. É óbvio, daqui já dá para a gente entender um centro-sul mais liberal e um norte-nordeste mais, digamos assim, conservador no modo econômico, mais estatal, mais estatizado. Tá de boa, galera? Tá? Não tá noiado, não, né? Tá de boa. Tenente, deixa eu só fazer uma pergunta. O senhor Vai. está mudando os slides aí na projeção? Porque para mim ainda está no primeiro slide, no de capa. Pois é. É muito boa. Ô, Roma, você vai ser eleito aí o meu subcomandante, viu? Subcomandante da patrulha. Porque eu estou mudando aqui no meu e eu estou achando que no de vocês está mudando. Não, o meu ainda está no primeiro slide. Vamos lá. Vamos ver se dá certo aqui. Eu não falei nada porque eu estou acompanhando os slides pela plataforma, vai estar parado mesmo. Desculpa. Agora como é que está aí agora? Agora está evoluindo. Agora crescimento. Tá. O crescimento e a diversificação das atividades, Marquês de Pombal, nomeado ministro. Tá. Pessoal, assim, ó, ou vocês me desculpam ou vocês me processam, tá? Relaxa. Chego lá. Não, eu tenho Roma para... Depois vai estar na plataforma, relaxa. Não, vai estar. Mas, desculpa, mas, por favor, tá? Sentiu que está ficando meio monolítico o negócio aí, dá um grito aí para mim. Mas tá de boa, né? Estão acompanhando? Tá. Vamos lá. E daí, pessoal, você tem ainda o que fazer com o quê? Com terra desocupada, é algo que tem a fazer até hoje, né? Imagina naquela época.
Como que você vai organizar essa produção agrícola? Tem muita área para plantar, muita. E você já começa a ter nessas grandes, né, entre aspas, cidades, a questão de gente desabrigada, gente... E não é só negro escravo rondando pela rua, não, pessoal. E índio perdido pela rua, não. Tem gente branca também, pobre e zanzando pela rua. É óbvio que a proporcionalidade é muito grande, né? Tem muito mais gente negra em Índia nessa condição, mas também tem gente branca, tá? Principalmente nas maiores cidades, como a gente está falando aqui. E tá, pessoal, aquela divisão de capitanias hereditárias que funcionou para estimular a vinda de pessoas para o Brasil, fatiar o território brasileiro, é óbvio que isso não tem mais sentido nenhum nessa lógica que a gente está falando agora, né? E essa mudança da capital para o Rio de Janeiro, que é uma mudança calcada numa visão estratégica. Por que estratégica, pessoal? O único jeito de atacar alguém na época, de fazer guerra na época, é com um navio. Então, de certa forma, se começa a ver uma certa vulnerabilidade para que Salvador consiga manter essa posição de capital do Brasil. Vocês sabem que o estabelecimento da capital em Brasília também segue uma lógica geopolítica, né? Uma lógica estratégica de defesa. Lógico que é deslocada no tempo do que acontece em 1763. Mas, porém, todavia, contudo, a gente não pode ignorar que o fato do Rio de Janeiro estar perto de Minas, e em Minas haver uma expectativa muito grande da questão do ouro, né? A partir do momento em que é descoberto ouro em Minas, inicialmente se acha que é uma fonte absurda, inesgotável. Tem muito ouro em Minas, Portugal vai extrair muito ouro em Minas, boa parte dessa riqueza vai, inclusive, nem ficar em Portugal, né? Ela vai acabar até sendo transferida para os Estados Unidos da época. Quem eram os Estados Unidos da época? Era a Inglaterra, né? Mas isso vai acontecer de uma forma processual. Então, essa mudança da capital do Rio de Janeiro, de Salvador para o Rio de Janeiro, vai obedecer basicamente a esses dois fatores: o fator geopolítico estratégico e também a questão econômica da proximidade com Minas Gerais. Mudou aí o slide? Tá. E claro, pessoal, o Pombal ele vai buscar apoio das lideranças coloniais, tá? Não tem essa de ficar escroto lá de Lisboa dando ordens como um deus sentado num trono lançando raios. É óbvio que não, tá? É óbvio que essa boa relação com lideranças coloniais, quer sejam elas os vice-reis, os governadores, quer sejam o fulano de tal, que é dono da companhia tal, fulano de tal, que é da onde a gente compra mais açúcar. Essas lideranças, elas vão ser importantes nesse contexto. E o Pombal, ele faz isso de uma forma estatal, estabelecendo essas juntas de fazenda e mesas de inspeção, que são a criação de cargos administrativos, mais especificamente nos portos, que é o local onde entra, né? Onde entra toda a riqueza e aonde sai toda a riqueza. Não tem bolsa de valores, não tem. A riqueza, ela sai fisicamente e entra fisicamente pelos portos, tá? A harmonia estava garantida desde que os interesses fossem convergentes. Então, Pombal, é importante a gente finalizar Pombal aqui, entendendo que o Pombal ele dá uma roupagem estatizante na administração do Brasil, estabelece uma série de pessoas poderosas, comerciantes que vão funcionar nessa lógica pombalina, vão funcionar muito bem, enquanto Pombal é ministro
enquanto o Pombal está ditando a forma de governar de Portugal. Só que, o que a história nos mostra? Todo reinado acaba. Governo Bolsonaro acabou. Governo Temer acabou. Primeiro governo Lula vai passar. Então, tudo passa. Então, isso a gente vê muito no quartel. Às vezes o camarada que está bem numa sessão, está todo, negão, muda o comando da unidade, basta o coronel não ir muito com a cara do cara, ou primeiro dia que o cara era comandante da guarda, ele deixou acabou, a casa do cara cai, ele deixa de ser o cara, o conceito dele vai para as cucuias, e por aí vai. É mais ou menos essa analogia que eu faço. A casa do Pombal vai cair quando Dom José morre, que é o truta dele, que é o rei que deixa ele governar. E a Dona Maria, ela pertence, ela por direito, ela vai ser a sucessora, ela é filha do Dom José, mas ela está numa outra vibe, pessoal. Não é porque é filho que a gente sabe muito bem, né? A gente sabe muito bem. Se nós passássemos a administração da nossa casa para alguns de nossos filhos, ia mudar tudo em casa, né? Para alguns não, para alguns ele ia continuar exatamente do jeito que você administra a sua casa hoje, e tem filho que vai fazer o pandemônio em casa, vai mandar pintar as paredes de roxo, e não é? A gente não sabe que é assim? Então, da mesma forma. E o Pombal, com essa ideia dele, estatizante e tal, ele, logicamente, ele vai seguir um caminho ideológico, vai seguir uma linha de política que vai ter, logicamente, uma série de adversários, de pessoas que não concordam com ele, que acham que ele está engessando Portugal, que acham que ele está nessa sanha de querer combater contrabando e estatizar e engessar formas de fazer comércio. Ele vai estar deixando de ganhar dinheiro, ele vai estar atacando a liberdade comercial. Então, quando a casa dele cai, quando Dom José morre, esses adversários políticos, a primeira coisa que vai acontecer é se ele sair de cena, deixar de ser ministro, e aquela questão, assumir o Lula vai desbolsonarizar. Mesma coisa, quando Getúlio caiu, era desgetulizar o Estado. Aqui vai ser o quê? Despombalizar. A ideia da administração de Dona Maria, que é a mãe de Dom João VI, pessoal. Quer dizer, a gente já está chegando aí na transmigração. Vai ser essa ótica estatizante da administração colonial portuguesa, que está funcionando de forma pronunciada no Brasil, ela vai ser colocada em xeque. Tá? Então, vai haver uma mudança. E toda mudança que vem de cima gera resistência. E isso a gente vê aqui, o aprofundamento dos conflitos de interesses de uma forma geral. Vamos fazer 5 minutinhos de intervalo, até para vocês não terem um AVC aí, e a gente beber uma água aí, e poder ir ao banheiro e se preparar para a segunda parte. Aí, na segunda parte, a gente já tem aí uma entrada mais efetiva aí nesse processo rumo à independência. Alguém quer comentar alguma coisa? Tá de boa? Tá de boa, Roma? Tá de boa. Tá de boa? Tá ótimo. Então, beleza. Vamos fazer aí 5 minutinhos. Simone, por gentileza, puder fazer aí a interrupção. Então, meus caros, essa despombalização vai fazer com que se tente retomar práticas administrativas coloniais. E a gente sabe que esses processos são difíceis, né? Mesma coisa que você fala para o teu filho assim, ó, eu empresto meu carro para você todo final de semana. Aí, de uma hora para outra, tu vai chegar e vai falar, não, eu não empresto mais meu carro para você. Só um final de semana por mês. É óbvio que ele vai corcoviar, né? É óbvio que ele vai falar, mas por quê? Por que essa mudança? Vai acontecer algo similar aqui. Uma série de práticas administrativas, uma série de práticas que tinham favorecido, facilitado a forma de ganhar dinheiro de muita gente já aqui no Brasil,
vai ser mudada de uma forma abrupta, e isso vai fazer com que se estabeleça mais tensão num ambiente que vai sofrer, né, com um acontecimento, de certa forma, inusitado. Então, a gente tem aí, no século XIX já, né, essa virada aí de 700 para 800, a gente tem a chegada de Napoleão Bonaparte ao poder na França, o início da política expansionista dele. Óbvio que os Estados Unidos do mundo era a Inglaterra, primeiro grande, forte inimigo de Napoleão vai ser a Inglaterra, vai acabar sendo a Inglaterra que vai conseguir colocar esse freio em Napoleão, não inicialmente, porque meio que de forma similar a Hitler, Napoleão vai iniciar um processo de domínio, de expansão territorial, militar por toda a Europa. E aí, pessoal, entra uma questão fundamental. No Brasil, a gente só fala de Dom. Tudo bem, isso melhorou um pouco nos últimos anos, mas, em geral, a gente só fala de Dom João VI como o quê? Gordo, corno, comedor de coxinha. A gente só fala isso, né? É isso que a Rede Globo mostra, é isso que o Cinema Nacional mostra. Mas, pô, a manobra de Dom João VI, essa transmigração da administração da corte portuguesa para o Brasil, ela é considerada uma manobra estratégica, diplomática, bastante eficiente, bastante interessante, que salvou efetivamente a administração portuguesa. Tá? Então, vamos tentar enxergar um pouquinho dessa forma. A partir do momento que Napoleão estabelece o bloqueio continental, ou seja, ele proíbe, mais ou menos o que Hitler faz, enchendo o Atlântico de submarinos, para que o comércio com a Inglaterra pudesse ser interrompido, o Napoleão vai fazer isso daí de uma forma similar. Eu gosto dessas similaridades, tá, pessoal? Eu acho que facilita um pouco o nosso entendimento. Ela vai fazer com que todo mundo tenha que se pronunciar. E Napoleão vai exigir de Dom João VI um posicionamento. E Dom João VI vai ser extremamente apto em desconversar, em se manter neutro, até o momento que não dá mais. Tá? Até o momento em que ele tem que declarar que ele não vai apoiar e ele não vai participar do bloqueio continental. O Portugal não tem muito que condições econômicas nesse momento para poder simplesmente parar de comercializar com a Inglaterra. E também existe uma série de questões geopolíticas, territoriais, ou seja, o tamanho de Portugal na Europa, a facilidade com que os exércitos de Napoleão poderiam chegar até o território português, com que vão fazer com que Dom João coloque na mesa suas opções, e essa opção, que era uma opção já apresentada até mesmo por um ministro português, que é o Dom Rodrigo de Souza Coutinho, essas opções elas passem a ser consideradas de uma forma efetiva até o momento em que Dom João resolve colocá-la em prática. Parecia algo tanto quanto... Parecia não, pessoal. Foi algo um tanto quanto inusitado naquele momento da história. A transmigração de uma corte europeia para uma de suas colônias. Mas foi efetivamente um movimento inteligente. Tá? Transmigrando a sede e boa parte daquela realeza que gravita a corte, né? A gente sabe muito bem o que é isso, né? Aquela realeza que gravita a corte, o estado maior econômico dessa corte, ele vai conseguir meio que se abster dessa questão de optar por fazer ou não bloqueio continental à Inglaterra, ganhando, né, um certo tempo
Ah, mas o exército de Napoleão, a marinha de Napoleão vai vir aqui atacar no Brasil? Não é bem assim, pessoal. Tá? Ela não estava com essa estrutura logística, não. E para ela poder fazer isso, ela teria que enfrentar a Inglaterra. Porque a Inglaterra, quando vê essa opção de Dom João VI, ela acha um tanto quanto interessante também, ela estimula essa transmigração. Claro, é óbvio que estimula pensando o quê? Cada um pensando no seu. Bom, vamos fazer assim, ó. Eu como Inglaterra, eu dou uma garantida para que essa mudança seja efetiva e segura. Por sua vez, vocês passam a aprofundar cada vez mais a exclusividade de comércio com a gente. Ou seja, Portugal passa a ser cada vez mais, digamos assim, um escravo dessas relações com o mercado inglês. Tá? Isso, pessoal, em se tratando da Inglaterra, que era grande, vai ser a grande potência do mundo até o final da Primeira Guerra Mundial, até 1918, quando aí vira a chave para os Estados Unidos, isso não vai ser totalmente desvantajoso para Portugal. Tá? Vão haver razões geopolíticas, estratégicas, que vão motivar esse comportamento, diplomáticas, e aí é um tanto quanto complexo a gente avaliar. Mas, ó, Dom João, ele se mantém neutro, como a gente fala aqui no conflito, ele se mantém neutro até o último momento, e Napoleão não aceita, e as tropas francesas, elas efetivamente recebem a ordem de invadir o território português, e existem relatos de que os portugueses, os exércitos de Napoleão, eles chegam a Lisboa ainda há tempo de ver navios rumando em direção ao Rio de Janeiro. Não era uma viagem muito top, tá? A tecnologia náutica já havia melhorado bastante com relação ao período das grandes navegações, mas era um tanto quanto insalubre, né, pessoal? Fazer uma viagem dessa, de navio, balança, vomita, não tem geladeira, não tem freezer, então tem que comer mais ou menos aquilo de bicho que você traz no navio. Esses bichos não têm vacina, não tem veterinário, fica doente, carneia o bicho, mas a carne, a gente sabe, quem faz churrasco sabe que a partir do momento que você tirou, você matou o boi, a carne começa a apodrecer. É um processo. Então, essa questão de doença, de escorbuto, de possibilidade de navios afundarem, ela vai estar muito presente em tudo isso. Mas, ainda assim, vai ser uma opção, né, de sobrevivência da coroa que vai funcionar bastante. Eles dão uma parada em Salvador, né, em 22 de janeiro. Mudou aí a transparência? Transparência aí. Eu tenho que pagar 10 flexões mesmo. Mudou aí o slide, galera? Tá? Beleza. Transparência. Ixi, Maria. Faz tempo, hein, que não tem isso, hein? Mas eu sou novinho, tá? Bom, o governo inglês, pessoal, sem perda de tempo, procurou óbvio, né, tirar o máximo proveito dessa proteção militar, e os ingleses vão pressionar Dom João a acabar com o monopólio comercial sobre a colônia. O que é isso? É uma virada, né? Aonde era metrópole passa a ser aonde está a colônia, e a colônia, os portugueses ficam numa situação meio estranha. Eles veem o seu rei, eles veem a corte, a nata administrativa de Lisboa, embarcar no navio e, capinar. Imagina o pessoal em Lisboa ficou meio... É óbvio que foram deixados. Foi deixada uma administração em Lisboa, inclusive emissários que tiveram um contato com essas tropas francesas e falaram, calma, paz e amor, não vamos guerrear. Cadê o rei? O rei vazou.
eu sou o representante do rei. Aí a França, no primeiro momento militar, vai decretar um meio que estilo de uma ocupação militar em Portugal, mas ela não vai sustentar nada de muito vultoso, pessoal, até porque o bicho está pegando com relação ao confronto entre tropas francesas e tropas inglesas. E ali na Batalha de Trafalgar, essa questão vai acabar sendo decidida em prol da Inglaterra. O Napoleão vai acabar sendo derrotado, depois ele vai ser preso, vai ser colocado numa prisão, depois ele foge, o bicho era carne de pescoço, ele foge dessa prisão, volta para a França, tenta uma reação, aí efetivamente eles prendem ele de novo e aí colocam ele no degredo, né? Mas, enfim, com essa chegada de Dom João aqui no Brasil, automaticamente algumas coisas têm que cessar. O pacto colonial, como é que o Brasil vai? O Brasil era colônia, agora o Brasil é a sede. Então, não vai poder vigorar aquela obrigatoriedade, né, de só comercializar com a coroa. Não, agora a gente tem que comercializar com todo mundo, porque agora nós somos o reino português. Então, o fim do pacto colonial, pessoal, é um ensaio da independência, certo? É um ensaio da independência projetado a partir do Rio de Janeiro. Porque o pacto colonial, o fim do pacto colonial, eu digo do Rio de Janeiro, onde vai se estabelecer, né, a sede dessa coroa. E eles chegam no Rio, está tudo embarreado, não tem estrutura montada. Isso vai ser feito meio a toque de caixa. E o Rio de Janeiro é feio demais nessa época, né? Não tem favela, mas é feio ainda, está mal estruturado, não tem um porto decente, não tem nenhuma forma digna de você atracar, né, boa parte da corte. Vai ter gente que vai ter que... as mulheres lá vão andar com um sapatinho na mão, lá, sujando o pé de lama. Vão ter esses episódios mesmo. Tinha uma preparação ali onde hoje é a Praça 15, no Rio de Janeiro, quem conhece. Basicamente, o desembarque vai se dar ali. Ali vai ser um primeiro momento, né, da formação do Paço Imperial. Mas vai funcionar bem, pessoal, essa preparação da cidade do Rio, que passa de ser uma cidade importante da colônia, e a partir de 1763, a capital da colônia, e passa a ser a sede de todo o Império Português, de uma hora para outra, com a chegada de Dom João, essa cidade vai sofrer uma transformação estrutural que a gente vê até hoje. Quem for visitar o Rio de Janeiro hoje, conhecer ali o centro do Rio, você vai ver uma série de prédios, lógico, com arquitetura antiga, né? Mas prédios suntuosos, bonitos, como, por exemplo, a Biblioteca Nacional, o Teatro Municipal, que foram construídos nesse contexto e estão lá bacanudos, estão lá bem até hoje. Então, imaginem na época como isso não foi uma coisa bacana, proeminente, com um determinado nível de sucesso administrativo. E, lógico, essa lógica comercial vai ter que mudar. O Tratado de Comércio e Navegação, já em 1810, ele vai reduzir a taxa para os produtos ingleses, né? E os produtos portugueses eles vão continuar pagando uma taxa maior, né? Quer dizer, os portugueses pagam 16 e os produtos ingleses pagam 15. O restante paga 24. É óbvio que você vai ter uma inundação no mercado de produtos ingleses como a única opção. Pô, só tem um biscoito inglês, só tem um pente inglês, só tem um espelho inglês, só tem só tem roupa inglesa. E é isso que vai acontecer. E, ao mesmo tempo, também aquela questão de Napoleão, da Paris. Paris também vai ser uma cidade que vai passar a ter uma proeminência, a sua cultura, né? Tanto que o século XIX ele vai ter muito dessa influência francesa. O Rio de Janeiro. Volto de novo. Quem tiver a oportunidade de conhecer o Rio, não é o Rio do baile funk, da favela
o rio que está entregue ao tráfico, às milícias, não, pessoal. É o rio bacana mesmo, o rio ali do centro, o rio esse rio onde você sente o cheiro de tudo isso que a gente está falando aqui, você sente o cheiro. Você der uma andada ali no centro do rio, é até de boa de andar ali no centro, tá? Fazer propaganda aqui, advogar em causa própria, mas vocês sentem o cheiro disso, tá? Dessa história. Mudou o slide? Beleza? Tá. E vai haver um incentivo para a liberdade industrial, né? Claro que esse incentivo para a liberdade industrial é o quê? Bom, não é mais colônia. Então, alguma coisa que a gente não conseguir comprar da Inglaterra, a gente tem que produzir. Aonde? Em Lisboa? Não. A gente tem que produzir aqui. Então, vai, quer queira ou não, haver um estímulo para essa autossuficiência produtiva, autossuficiência manufatureira. A gente pode falar se é muito adequado a gente falar em liberdade industrial, mas de uma certa forma sim, tá? Porque a Inglaterra já fez a revolução industrial dela, já faz mais de 100 anos. E a gente ainda está vivendo um pouco atrasado nesse contexto, mas a gente está deixando de ser colônia agora também. Então é importante a gente entender isso. Em 1815, é formalizado algo que já acontecia desde que Dom João pisa aqui, que é o quê? A elevação da colônia à categoria de Reino Unido. É óbvio. Aqui passa a ser o reino. Aqui passa a ser um pedaço do reino. Ou seja, está até negritado aí. O Brasil adquire autonomia administrativa e deixa de ser, na prática, colônia de Portugal. Isso aí cai muito em concurso, pessoal. Prova da ESA, questões do Chacal, a gente vai ver aí. Tá? É quando efetivamente, quando é assinada essa elevação, então, 1815. Aí a gente não tem como fugir da questão da data, né? De fixar a data. 1815. Quando que é efetivada a passagem do Brasil de colônia para uma nação, uma unidade administrativa independente? 1815. Tá? Mas que é um processo que a gente viu que começou, né, de forma prática em 1808. E aí, pessoal, é óbvio, né, que os portugueses que estão lá em Portugal, e nesse momento aqui, as tropas de Napoleão estão levando fumo. A gente fala assim, porra, mas foi em 1808, a gente está falando em 1800, que as coisas eram devagar, pessoal. As guerras demoravam muito tempo. Tá? Então, nesse momento, está tudo levando a crer que Napoleão vai chafurdar, que Napoleão não vai conseguir enfrentar o desafio que ele tem. Napoleão já tomou fumo na Rússia, tá? Mais ou menos, aí vem os paralelos, né? Mais ou menos o que acontece, mas é bem parecido mesmo com o que acontece com os exércitos de Hitler nos arredores de Moscou. Os franceses chegam nos arredores de Moscou e congelam, simplesmente congelam. Ninguém consegue mais andar, ninguém consegue mais viver, quem dirá atirar, combater. Tá? E os exércitos franceses começam a serem derrotados nas suas diferentes frentes de batalha e, efetivamente, os portugueses começam a dizer, está chegando a hora de voltar, volta para cá. Que história é essa de ficar Dom João aí no Rio de Janeiro? Isso vai gerar uma certa revolta por parte dos portugueses, e essa revolta começa a crescer, e começa a existir um movimento político consistente, basicamente fundado na cidade do Porto, que também é uma cidade importante em Portugal. A gente só raciocina com Lisboa, né? Mas a cidade do Porto é uma cidade importante, tanto que esse processo revolucionário, contestatório, ele vai ficar sendo conhecido como Revolução Liberal do Porto. Voltando aqui um pouquinho, é importante a gente observar
que Dom João ele tem essa preocupação, ele estava de má intenção, vamos dizer assim, né? Aquela história do carinha que convida a donzela para dançar no baile, ele está com má intenção. Quando Dom João começa a colocar estruturas capitais no Rio de Janeiro, ele já meio que está mostrando que tinha gostado da ideia. Então, a implementação de uma academia militar, de um hospital militar, de uma biblioteca, do vulto e do tamanho da Biblioteca Nacional, que chamava Biblioteca Real. O estabelecimento de um polo, digamos, tecnológico botânico, que é o Jardim Botânico. Tá? E o estabelecimento também de uma imprensa régia no Rio de Janeiro vão dar uma ideia de tipo assim, esse negócio não vai ter volta, não. Acho que esses portugueses vão continuar aqui no Rio de Janeiro. É essa a ideia que ele vai passar para quem está no Brasil e também para quem está em Portugal. Certo? Essas missões artísticas vão ser nada mais, nada menos que, inclusive, de origem francesa, tá? Porque a cultura francesa, nesse momento, ela vai perpassar a situação militar, né, dos exércitos franceses estarem sendo derrotados, e a cultura francesa, ela também é uma cultura muito importante, ela vai ser difundida pelo mundo, né, o modo de vida francês. Não nos esqueçamos que uma das grandes origens de boa parte das confusões que a gente tem hoje se deu em 1789. Alguém pode me dizer o que aconteceu em 1789 na França? A Revolução Francesa. A Revolução Francesa. A Revolução Francesa. Que é muito mais, pessoal, do que um movimento de contestação à coroa. Ah, não, o rei manda demais, vamos guilhotinar ele. É muito mais do que isso. Na verdade, o movimento que ocorre em 1789, ele não cessou ainda, em determinados aspectos. É um movimento contestatório de vários aspectos. Então, essa cultura francesa ela vai também ser trazida para cá. Essas missões artísticas que também vão vir para o Brasil, isso vai ser incentivado por Dom João, elas vão fazer parte, sim, de uma tentativa de se trazer identidade cultural, identificação cultural para o Brasil. Então, é o que eu estou falando, é má intenção. Ele já estava mal intencionado, usando uma palavra, né, má intenção, para dizer, ele já estava com a ideia de que ia ficar alguma coisa séria. O negócio com o Rio de Janeiro era sério, não era só um flerte, não era só uma paquera, era algo sério, e ficou muito sério, óbvio, né? Mesmo depois que essa questão militar estratégica das tropas de Napoleão acabassem cessando. Revolução Pernambucana. Nesse ínterim, o Brasil é muito grande. O que a gente está falando aqui praticamente está restrito a Rio de Janeiro e o restante do Brasil. E Pernambuco, e Salvador. Bom, vai se virando como pode. E isso não é bom. Porque lembra aquela questão? Claro que vocês lembram. A despombalização vai mudar a estrutura da colônia. Aí você começa a revogar uma série de decretos do Marquês de Pombal. Você extingue aquelas companhias de comércio. Algumas não são extintas, mas passam a não ter mais o mesmo incentivo.
Então, logicamente que quem estava ganhando, tem muita gente que estava ganhando muito dinheiro que vai passar a ganhar menos. Então, Pernambuco, que é conhecida como uma terra de, historicamente, uma terra de contestação, ademais de ser a terra do frevo, um lugar tanto quanto interessante, né? Tanto quanto interessante conhecer Pernambuco, Recife, Olinda. Tá meio, hoje em dia está meio judiado, né? Recife e Olinda, mas são ainda cidades muito interessantes da gente conhecer, porque a gente também sente o cheiro de tudo isso que a gente está falando. Não é só o cheiro do certo cheiro que tem em Recife e Olinda, que é daquela questão lá do mangue, né? Mas eu digo o cheiro de história mesmo, a gente sente isso em Recife e em Olinda. A gente vai ter em Recife o início de um processo que vai ser importante também, um processo de contestação de tudo isso que está acontecendo, de dizer, não, opa, peraí, e nós aqui? Não, só estão falando de Rio de Janeiro, o rei está aí no Rio de Janeiro, o pessoal lá em Portugal está querendo que o rei volte, o rei não se decide, esse tal de Napoleão aí já foi derrotado, e nós aqui? Opa, será que não é uma oportunidade da gente se emancipar? Então, ali, ó, foi uma revolução emancipacionista, de realmente se desmembrar. Um descontentamento é com o aumento de impostos, porque aumento de imposto, pessoal, sempre vai ser o recurso de governo para angariar dinheiro. Alguma dificuldade em entender isso? Nenhuma, né? A gente vive isso no dia a dia. Toda vez que alguém fala, vamos combater o mosquito da dengue. Não, vamos combater o processo de desorganização fiscal da economia brasileira. Sempre se cria o quê? Não, auxílio emergencial da pandemia. Quem que paga? É assim, pessoal. O Estado funciona dessa forma. O Estado, ele precisa ser alimentado. Economicamente, qual é o meio de alimentação econômica que o Estado usa? Não é fotossíntese. É o quê? É imposto. Tá? E esse aumento de impostos sempre é impopular. Claro que o brasileiro já está meio sem vergonha com relação a isso daí, né? A gente é meio sem vergonha com relação a essa questão de imposto. Mas algumas lideranças de Pernambuco vão iniciar um movimento de contestação. Você vai ter um fator geográfico importante. Vou pegar uma bala aqui, pessoal. Vai ser uma grande seca no ano anterior, 1816. A lavoura pernambucana, ela é muito importante. Quem tem oportunidade de dar uma passeada hoje, se você, por exemplo, sai ali de Recife, passa Porto de Galinhas, faz aquele passeio ali até Alagoas, Maragogi, você vê isso, você vê nitidamente isso. Uma lavoura robusta. E essa seca em 1816 provocou uma fome grande. Então, você tem alguns fatores que vão colocar fogo nessa gasolina aí, tá? Somado a essa queda do preço do açúcar e do algodão no mercado internacional, motivada por uma série de outros fatores, fatores de nível comércio mundial. Aí você tem grupos diferentes, com ideias diferentes e objetivos diferentes. Pessoal, o que acontece nos Estados Unidos em 1776 é uma coisa singular na história até então. É uma colônia
Tudo bem que foi uma colônia basicamente de povoamento, ou seja, europeus que se transferiram da Europa para ocupar aquelas áreas nas Américas, mas essa independência dos Estados Unidos, eles conseguirem vencer os exércitos da colônia, que no caso era inglesa, chutar o traseiro dos ingleses e se tornarem independentes. Se tornarem independentes não por um rei, mas com um governo republicano, com uma constituição que funcionou tão bem, funciona até hoje, ainda é modelo de constituição para todo mundo. Então, o que aconteceu nos Estados Unidos vai ser vitrine para o mundo todo. Então, essa ideia de se deixar essa questão de coroa, de rei, de representante divino, de beijamão, de trono, para uma forma republicana, ela vai ser atrativa. E nesses momentos de revolução, muito mais ainda. Tá? Então, o que você tem de Estado português governando Pernambuco vai reagir, vai haver um movimento de tropa, está leal com a gente, não está, tal batalhão está leal, tal batalhão não está leal, está em cima do muro. Essa questão que a gente sempre vê nos processos revolucionários, né? Mas os revoltosos, eles reagem, resistem à prisão, milhares de pessoas são mortas. Nessa época, matava aquilo, né, pessoal? Não tinha taser, bala de borracha. Acabou sapecado, era um tiro na tua cabeça mesmo e pronto. Não tinha controle de distúrbio, tá? Então, o governo, esse governo português de Pernambuco acaba fugindo e, efetivamente, os revoltosos eles tomam o poder em Pernambuco. É algo que não tinha acontecido até então, tá? Nem com a Conjuração Baiana, nem com a Inconfidência Mineira. Então, olha lá, é apontado os historiadores como praticamente a única rebelião anterior à independência que ultrapassou a fase de mera conspiração. Os rebeldes tomaram o poder e permaneceram no governo por 75 dias. A gente acha, nossa, isso é muito. Naquela época, não, pessoal. É um tempo médio, mais considerável. Mais considerável. Tá? E a gente volta um pouquinho ali, ó. Esse governo provisório que ele foi instalado, ele de cara ele vai ser confrontado com as questões. Mantém o trabalho escravo? Não mantém? Mas ainda não vai ser o momento. Não tem como dispor do trabalho escravo, pessoal. Naquele momento não tem como dispor. Ou você muda completamente a estrutura. É mais ou menos o que a gente entende hoje no Brasil. Não precisa ser nenhum especialista em política para a gente entender que uma forma do Brasil mudar efetivamente tem várias chaves que a gente tem que virar. Vocês não concordam comigo? Tem que virar algumas chaves. Se não virar essa chave, pessoal, vai ficar menos corrupto, a economia vai melhorar um pouco, bababá, mas continua sendo mais ou menos aquilo. Então, naquele momento ainda não era a hora. Então, cai muito sangue em concurso, viu? Dizendo, para pegadinha aí, dizendo se a Revolução Pernambucana foi abolicionista. Não, não foi. Não foi, porque ainda não podia dispor. Quem que ia trabalhar? Quem? Tá? Então, já havia essa questão. Até mesmo os Estados Unidos não foi, pessoal. E essa foi uma questão fundamental e é ainda uma questão mais visceral nos Estados Unidos do que no Brasil. Hoje, os Estados Unidos foram esse modelo que eu falei para vocês, de democracia, de uma colônia que se revolta contra a metrópole, bababá, 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 mas eles não conseguiram resolver o problema da escravidão. Não digo da escravidão eles resolveram na base do sangue, que foi na Guerra de Secessão Americana. O país foi dividido ao meio por quem queria continuar a escravidão e quem não queria continuar. Mas até a década de 60, aqui, até um pouco antes aí da gente nascer,
ainda tinha divisão nos Estados Unidos, lugar que podia entrar negro e lugar que não podia entrar. Pasmem, né? Nos Estados Unidos. Tá? Então, pessoal, importância aí da Revolução Pernambucana, ok? O que a gente tem de Revolução Pernambucana é basicamente isso. E agora falando da Revolução Liberal do Porto, que é quando os portugueses chegam chega, acabou. A gente não está mais pedindo. A gente exige que você volte para cá, Dom João. Que rei que você é. Tá? Essa pressão ela vai ser muito grande. Napoleão já tinha sido derrotado. As lideranças comerciais da cidade do Porto, principalmente, e até boa parte da população, vão iniciar um processo de revolução mesmo, de não mais se declararem submetidos ao rei, mas se declararem independentes ao rei de Portugal, a ponto de obrigá-lo a voltar para Portugal. Então, Dom João VI vai receber um ultimato. Olha, nós não estamos mais pedindo que o senhor volte, majestade. Nós exigimos que o senhor volte sob a pena que, se o senhor não fizer isso, o senhor deixa de ser rei de Portugal. E o que provavelmente iria acontecer com Portugal? A forma de governo iria deixar de ser de uma monarquia para uma república. Por que isso não acontece? Porque na sociedade portuguesa, a estrutura ainda é muito monárquica, ainda é verticalizada. Não existe um ambiente político, ideológico, para se começar algo como acontece nos Estados Unidos em 1776. Então, eles veem mais lógica em exigir mesmo na marra que o rei volte, continue sendo rei. Agora, não é o mesmo rei que deixou Lisboa em 1808. É um rei que vai estar submetido ao quê? A que instrumento? Fala aí, alguém. Não vale o Roma. Uma Constituição. Não vale o Roma, pô. Oh, foi mal. Pessoal, há uma Constituição que é, na época, considerada, até hoje, né? Uma arma, um freio, uma regulamentação sagrada para um Estado. Então, não, você vai voltar, mas foi exigido para Dom João que ele ia jurar essa Constituição antes de desembarcar em solo português. Vocês sabiam disso? Ele tem que jurar a Constituição do Porto no navio. Toma aí, ó. Jura aí. Tá jurado. Beleza, agora só pode desembarcar. Quando Dom João vê que essa pressão está sendo muito grande, é óbvio que o Dom João não queria também romper totalmente com Portugal. Não havia também condições para que isso acontecesse, nem ele queria. Mas ele visualiza o seguinte: o que foi deixado, construído, montado no Rio de Janeiro, não tem volta, pessoal. Não tem como apertar um reset no Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro deixar de ter imprensa régia, deixar de ter uma estrutura administrativa que já é voltada para governar e administrar todo o Império Português. Não tem como voltar ao Rio de Janeiro a ser o Rio de Janeiro de 1807. Então, qual que é a sacada do Dom João? Ele deixa o filho dele, que seria o seu sucessor direto, que vai ser o Dom Pedro I, e diz o seguinte: antes que eu ir embora, antes que o Brasil se transforme numa república, que ele fique submetido a ti. Foi uma sacada inteligente. Por quê? Ele volta para Portugal, tudo bem, obrigado, meio com medo, né? Pô, será que vão atirar no meu navio? Tá meio tenso o negócio.
esse momento em que ele é obrigado a jurar a Constituição portuguesa antes de desembarcar em solo português, é tenso, pessoal. Mas ele permaneceria como rei, ainda que, né, exercendo um governo, exercendo menos governo, governando um pouco menos e sendo mais rei. Mas, ainda assim, não era interessante perder o Brasil. E era impossível voltar o Brasil a ser aquela colônia que era antes. E por que eu digo impossível? Porque ninguém das figuras de proeminência, dos comerciantes, das pessoas que tinham dinheiro, das pessoas que comandavam a política em Portugal, ninguém ia aceitar voltar à situação que existia, é aquela história do carro. Pô, o senhor falou que eu posso pegar o carro todo final de semana, agora vai ser só uma vez. Não, eu não aceito isso, eu me revolto. Entende? Então, nasce aí realmente essa ideia do Dom Pedro I ficar como, digamos, um cabeça de ponte invertido, mas um representante de Portugal no Brasil. E assim vai nascer o Brasil. Não para ser uma nação totalmente independente, nova. Não, pô, tá aqui as cores, ó. As cores. Olha aí, ó. Olha aí a nossa bandeira, a bandeira imperial. Tem tudo de Portugal, pessoal. Nasce mesmo como uma co-irmã. Entendem agora por que a gente tem um pouco de dificuldade de entender essa brasilidade que a gente fala muito hoje? Porque a gente nasce assim, meio que um clone de Portugal. E Dom Pedro I, num primeiro momento, vai achar que vai ser muito de boa. Só que não vai ser muito de boa. Por que não vai ser muito de boa? Porque essas pessoas que têm dinheiro, esses comerciantes que já passaram por todo esse processo de enfrentar lá o pombal, a estatização, depois a despombalização, esse pessoal que tem poder político, esse pessoal não vai aceitar qualquer coisa. E, no primeiro momento, o Dom Pedro I vai achar que ele é o cara, que ele vai ser o cara por muito pouco tempo. Não é? Ele não diz lá que a Constituição, a primeira Constituição, que vai ser a Constituição aqui do Brasil, tem que ser digna dele? Ele não vai fazer isso? Eu falei, que mané digna dele? Você que tem que jurar a Constituição. E o Dom Pedro I, pessoal, esquece o Marcos Pasquim lá da Rede Globo, tá? Que só gostava de mulher. O Dom Pedro I era um cara muito estudado, preparado. Dom Pedro I é um cara respeitadíssimo na história portuguesa. Aqui a gente só fala disso. É um cara que vivia. Ele realmente conhecia todos os prostíbulos do Rio de Janeiro. Inclusive, ele tinha uma prática, fazendo um parênteses aqui para ficar um pouco mais lúdica, no nosso final de sessão. Sabe o que o Dom Pedro I fazia? Ele se disfarçava de gente normal. Aí ele tinha um cocheiro, que era o cara que conhecia os lugarzinhos no Rio de Janeiro, na época. Eles saíam os dois para a Night Carioca, e não foi uma nem duas vezes que Dom Pedro se meteu em briga, em cachaçada, em quebra-quebra, e ninguém sabia que ele era o imperador. E ele chegava machucado. Claro que quando o bicho pegava, ele devia chamar a guarda, alguma coisa assim. Tá, mas esquece isso. Ele foi realmente, ele era um grande homem, só que ele funcionava, pessoal, muito dentro dessa ideia ainda de absolutismo, ainda de representação. Não, pô, eu represento a casa de Bragança. Então, eu sou um cara.
ele tinha boas intenções com relação ao Brasil. A gente vê nitidamente isso no processo de independência. Mas não cola na época, entende? E essa diferença de pensamento entre o que Dom Pedro I quer, o que ele imagina para esse império brasileiro e o que as lideranças políticas vão imaginar para o que vai ser esse Brasil, vão fazer com que ele abdique em 1834. Aí a gente acaba avançando um pouco mais da aula de hoje. Mas eu acho interessante a gente falar disso, porque mostra como que a história vai circular. Então, você já tem já o Bonifácio aí, ó, criando um partido, o Partido Brasileiro, né? Figuras como Cipriano Barata, Gonçalves Leiro, o José Bonifácio é um cara que a gente tinha que ter filme dele, cara. Tinha que ter gibi do José Bonifácio. Ele tinha que ser um cara reverenciadíssimo no Brasil, por várias coisas. Vocês imaginem ele sendo, depois, quando Dom Pedro fica decepcionado com o Brasil e abdica, o maior inimigo do Dom Pedro vai ser o Bonifácio. Mas o Dom Pedro, ele acha o Bonifácio tão o cara, que ele vai confiar o filho dele, o José Bonifácio. E o José Bonifácio vai ser o cara que vai criar e educar o Dom Pedro II. E que vai fazer o Dom Pedro II ser um governante mais digno que o Brasil já teve. Ó, pode falar o que for, né, velho? Pode falar o que for. Não teve um governante na história desse país mais digno que Dom Pedro II. Tudo bem que as ideias do Dom Pedro II, lá no final do Segundo Império, vão ficar meio anacrônicas. Mas em termos de dignidade, não tem. Então tá aí, pessoal. O Dom João volta para Portugal, mas quando os portugueses ficam sabendo que ele deixou o Dom Pedro aqui, não, negativo. Que história é essa de deixar Dom Pedro lá? Manda o Dom Pedro voltar. Aí, não, já o Pedro, não posso me responsabilizar por ele. E o Dom Pedro começa a receber correspondências das cortes portuguesas dizendo, ó, moleque, deixa de graça. Tu não vai ser príncipe de nada, não. Tu vai voltar para Portugal e o Brasil vai continuar a ser colônia. Impossível, não ia rolar isso aí. Não tinha como. Se bobear, nem iam deixar o Dom Pedro partir daqui. Iam afundar o navio dele ainda. 2 quilômetros do litoral brasileiro. Então, Dom Pedro, chega um momento que ele diz, aquele dia do fico. Né? Não volto mais. E com esse não volto mais, as cortes ameaçam bombardear o Rio de Janeiro e tal. E chega aquele momento que é um momento simbólico, 7 de setembro nem se tem muita... Na verdade, até pouco tempo não existia nenhuma prova material consistente do 7 de setembro. Até enquanto descobriram numa casa colonial ali no Vale do Paraíba, um jogo de louça que foi confeccionado por comemoração do 7 de setembro. Então, não é bem assim que não aconteceu nada do Independência ou Morte. Não foi exatamente como está daquele jeito. Que a ideia de boa parte dos nossos professores era só dizer que o Dom Pedro estava com diarreia, que não sei o quê, que ele levantou a saia de não sei quem, bababá, não sei o quê. Ou seja, a gente só foca... a gente vê lá o filme O Patriota dos Estados Unidos, pô, tu termina o filme e fala, putz, grilo, hein? Eu gostaria de ser norte-americano, né? Aí tu vê um filme brasileiro, tu fala, pô, foi embora do Brasil, né? Nossa história é uma porcaria. Mas não, pessoal. Quando Dom Pedro I abdica do trono brasileiro, ele não vai para a vida, para a night. Sabe o que ele faz? Ele volta para Portugal, ele é reentronado como Dom Pedro IV e ele vai brigar pelos interesses da filha dele até morrer de tuberculose. Então, Dom Pedro IV, como é conhecido em Portugal, ele é muito respeitado por ter sido um patriota, por ter retornado a Portugal e ter ido para o campo de batalha, por ser um homem corajoso. Tá? Então, um homem de valores.
que tinha os valores que eram os valores que ele poderia ter naquele momento, tá? A gente vai ter aí a aclamação e efetivamente a coroação dele em 1º de dezembro. O 7 de setembro é uma escolha meio que simbólica, mas provavelmente houve alguma reunião de tropas naquela região de São Paulo, que foi a região onde ele recebeu esse ultimato das cortes portuguesas, e ele disse, pegou, rasgou e falou, não, agora o que as cortes portuguesas estão dizendo ou não estão dizendo, a opinião delas não me fazem mais diferença, porque era um processo em que não havia mais volta. Tá, pessoal? Então, basicamente, isso aí é um mecanismo em que o Brasil deixa de ser colônia e passa a ser um país independente. Complicado, como eu falei, com uma cara portuguesa, aí dura muito pouco essa paixão com Dom Pedro, ou seja, a gente está falando de 1822, e em 1831, ou seja, 9 anos depois, ele parte do Brasil, abdica. E aí tem aquela confusão toda, que o filho dele, Dom Pedro II, ainda é pequeno, então tem que ficar uma regência, bababá, e a gente vai ver isso nas próximas aulas. Mas é um começo já complicado, principalmente porque o Dom Pedro, uma das primeiras medidas dele é pegar dinheiro emprestado. Quem que vai emprestar dinheiro para o Brasil nessas alturas do campeonato? Inglaterra. Ou seja, o Brasil já nasce com dívida externa. Não é uma exclusividade brasileira, mas é algo que vai prejudicar bastante o nosso desenvolvimento econômico, entende? E, por enquanto, pessoal, a questão abolicionista nem se fala disso. Não existe a mínima possibilidade de, não, vamos agora que a gente está se tornando independente. Não. A Inglaterra, ela fez a abolição dela ainda no século XVIII, mas principalmente motivada por questões econômicas, pessoal. Não é, porque eles resolveram de uma hora para outra pensar, nossa, um escravo é ser humano também, que coisa feia, né? Não é assim que funciona, tá, pessoal? Infelizmente. Pessoal, alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta, uma observação? Acho que a gente bateu bem esse mecanismo, tá? Nós vamos ter oportunidade ainda de dar uma revisada. Eu acho que é interessante vocês darem uma... Se vocês acompanharam a aula hoje, provavelmente são poucos, né? Acho que tem metade do pessoal, né? Hoje realmente foi um dia... Mas assim, a gente não pode ter isso, né, pessoal? Quem quer passar num concurso, né? Não, quarta-feira de cinza eu tô de ressaca. Beleza, lá na hora de fazer a prova, aí vai dar ressaca também no outro dia, né? Quando vê o gabarito. Né? Então, eu considero que a gente conseguiu bater aí os objetivos da nosso bate-papo, né? Mais um monólogo do que um diálogo, mas é muito bom ter aí a imagem de vocês, saber que vocês estão acompanhando, me ajudando aí também a estruturar o assunto, e nós chegamos aí à independência do Brasil. Na nossa próxima aula, a gente vai continuar esse processo, vai ver que ele não foi um processo fácil, mas nunca vai ser fácil. Alguém tem alguma coisa a dizer? Eu agradeço muito aí a paciência, a participação de vocês, tá? E tenho certeza que todo o esforço que vocês estão fazendo está sendo uma pedra que vocês estão colocando nesse muro aí que vocês vão construir aí em direção a essa prova, tá, pessoal? Não é tão assustador quanto parece, mas é sério, né? Então, a gente tem que realmente levar a sério. Vocês estão fazendo isso, então acho que já tem aí boa parte do caminho já trilhado. É só vocês manterem aí a impulsão do ataque, como a gente fala, né? Beleza? Simone, por gentileza, se quiser